Senhoras e senhores, como é que os senhores estão? Tá bom? Quem fala aqui é o Hélio, estou diretamente do meu apartamento em São Paulo e hoje eu venho conversar com vocês sobre como você faz para ser aquela pessoa que consegue entrar em qualquer discussão, qualquer reunião, qualquer debate e você consegue se lembrar de todas as informações que o seu cérebro reteve ao ler um livro, ou então como você torna a sua mente cada vez mais clara, transparente, com boa memória. Então você consegue lembrar de tudo que você já estudou. E mais do que isso, como que você se torna uma pessoa que, com base nisso, você você é colocado em um outro patamar com relação à sua inteligência, com relação aos seus hábitos, e como que você constrói isso, reforçando para si mesmo a importância de todos esses temas, tá? Parece complexo, mas é algo que vai realmente mudar a sua percepção do ponto de vista da inteligência, né? Do ponto de vista da pessoa que tem informações e ela consegue reter e guardar isso, sabe? Aquela pessoa que conversa, aquela pessoa que tem realmente repertório. Eu falo muito sobre isso, repertório. Então, não interessa se você atua na área X ou Y, mas em qualquer conversa sobre qualquer assunto, você tem que minimamente saber argumentar sobre aquilo, ter informações, estar atualizado. E se o contrário não acontecer, a gente também tem que entender que não tem nenhum problema, que é muito plausível, do meu ponto de vista, você dizer: deste assunto eu não domino, deste assunto eu não tenho opinião para dar, porque eu realmente não conheço nada. E tá tudo bem, né? Também não dá pra gente saber de tudo. Mas eu digo dos principais assuntos, dos principais temas, enfim, eu acho que as pessoas elas devem ter esse conhecimento e quando elas conseguem conversar, isso acaba sendo importante para uma reunião de trabalho, network, conhecer pessoas, enfim, né? Acaba sendo importante para tudo, porque você cria a arte de comunicar, você cria a arte de ser uma pessoa agradável, você domina a arte de ser uma pessoa que tem lábia, entende? Que consegue desenrolar, que consegue vender, que consegue negociar, enfim, sabe? Esse é o meu ponto de vista, beleza? E o que eu vou falar aqui para você é muito com base nesse livro que eu estou lendo do Sanjay Gupta, que eu não sei se é assim que se pronuncia, Mente Afiada, desenvolva um cérebro ativo e saudável em qualquer idade, certo? Então vamos lá. Eu vou novamente começar chovendo no molhado com vocês. E o que eu vou dizer, o livro reforça, obviamente, que é, pessoal, não tem como fugir disso daqui. Não tem como fugir dos bons e velhos hábitos, que são a base, que eu sempre falo para você da base chat, né? Cansei de falar para você. Sono, hidratação, alimentação e treino, né? A base chat é o que vai nortear, é o que vai minimamente permitir que o seu cérebro evolua, que o seu cérebro cresça, que o seu cérebro se desenvolva, certo? Então, sem isso ajustado na sua vida, você não vai conseguir aplicar depois os outros conceitos que eu vou trazer aqui e você vai se frustrar, você vai achar que você é burro, que você. Cara, o próprio livro fala que o nosso cérebro é uma coisa incrível, que ele tem a questão da neuroplasticidade, né? Então, ele se adapta. Então, se você não teve bons hábitos até agora, não tem problema. O seu cérebro ele vai se adaptar a partir do momento que você começar a se transformar. Então, se você não tem uma boa memória até hoje na sua vida, não tem problema. A partir do momento que você começar a cuidar disso, o seu cérebro ele vai se adaptar e vai se renovar. Então, é isso que o livro fala. O cérebro é um dos poucos órgãos, se não me falha a memória, o único que tem essa capacidade de, independente da sua idade, ele vai conseguir se adaptar a esses novos estímulos, a esses novos hábitos, a essas novas tendências que você está procurando na sua vida. E, se não falha minha memória novamente, a idade em que o cérebro ele para ali de evoluir neste sentido que eu estou falando para você é ali com 74, 75 anos. Então, veja que a gente tem uma margem muito alta com relação a
Se eu não fui uma pessoa com bons hábitos, se eu não fui uma pessoa que cuidou da minha saúde, da minha memória, eu posso sim trabalhar em cima disso e mudar todo o meu comportamento e toda a minha saúde cerebral, certo? Dito isso, a gente agora passa a entender a questão dos hábitos e da neuroplasticidade, que é algo super interessante e a gente tem que desmistificar aqui algumas coisas. Aquela questão de as pessoas constroem hábitos em X dias, né, 21 dias, tem gente que fala que são 3 meses, tem gente que fala, lança desafio de uma semana e etc. E o ponto aqui é o seguinte, pessoal, sempre que você começa a executar um novo comportamento, ou então você começa a estudar algo novo, que você pretende se tornar um expert nesse assunto, você pretende dominar essas informações, você quer decorar, né, que é algo que a gente também, é uma expressão que a gente também usa muito, enfim, a gente tem que entender que se é aquela primeira vez que você está fazendo, aquela primeira vez que você está lendo, o cérebro ele vai começar ali todo um trabalho de colocar aquela informação como algo que você nunca viu, nunca fez. Então é algo novo e que isso justifica porque a gente às vezes se sente desconfortável em algumas situações. Você nunca foi numa academia, por exemplo, na sua vida. Quando você vai, você fala, meu, o que que eu faço, como é que eu treino, por onde eu começo, aí um monte de gente te olhando, aí você fica com aquela sensação estranha porque você nunca fez aquilo. Entende? Você não está adaptado, você não está acostumado, você não sabe como que executa, você não sabe como se movimenta, você não sabe nada. Entende? Mas o ponto é, a partir do momento que você faz algo ou que você lê algum determinado tema, o cérebro vai começar a compilar essas informações e vai estruturar a memória, né? E como que ele faz isso? Como eu falei na base, chat, um dos pontos mais importantes que as pessoas negligenciam é o sono. Porque é no sono que o cérebro vai pegar toda aquela informação que ele trabalhou durante o dia anterior e ele vai ver, ele vai analisar o que ele descarta e o que ele guarda, certo? E o cérebro ele tem essa opção realmente de descartar algumas coisas, porque imagina se a gente fosse reter todas as informações que a gente realmente tivesse no nosso dia. A gente ia realmente bugar, o nosso cérebro ia ter uma espécie de burnout mesmo. Todos os dias a gente teria isso, porque é tanta informação que tem coisas que a gente não deve mesmo guardar, né? Quando a gente pensa de um ponto de vista que seria muito legal a gente guardar todas as informações, a gente não pensa na consequência disso, porque é tanta informação, a gente pensa tantas vezes, a gente toma tantas decisões todos os dias, que a gente ia realmente surtar. E aí o que realmente importa pra gente ia estar no meio de uma coisa, de um mundo, de um monte de informação que não importa. Então imagina você, por exemplo, lembrar da refeição que você fez, né, há uma semana atrás. Legal, você lembra disso, mas para que que isso serve? O que que isso agrega de valor para você? Entende? Então são informações irrelevantes, que no momento você obviamente lembrou lá no dia, mas hoje você já não lembra mais, e tá tudo bem, a gente não tem que lembrar dessas coisas, sabe? Por exemplo, se eu virar para você e falar o que que aconteceu na sua vida no dia 5 de março de 2010. Onde você estava? O que que você estava fazendo? Tava sol, tava chovendo? Se o cérebro guardasse essa informação, legal, nossa, olha só que boa memória, né? Legal. Às vezes é até o aniversário de alguém aqui, enfim, né? Mas se não é algo que é importante, então o cérebro está mais que certo em descartar essa informação. E é isso que ele faz no sono, certo? Mas como ele não sabe conscientemente o que ele vai guardar e o que ele vai descartar, aí entra a questão da construção da memória. No outro dia, quando você for estudar novamente aquele assunto, ou então você for reforçar aquele hábito, o cérebro já vai resgatar do dia anterior que não é a primeira vez, eu já vi isso daqui, né? Então ele vai compilar naquelas informações que ele já teve, ele vai resgatar aquilo, e aí você começa um trabalho agora de reforço. Vamos dizer que você está estudando um assunto e aí ele vai lembrar algumas partes ali, legal, bacana, outras ele não vai lembrar porque ele descartou. Mas no segundo dia, você já está reforçando isso. Então é como se você estivesse avisando o seu cérebro: olha, isso aqui é importante. Isso daqui eu quero lembrar
Eu quero manter e eu estou reforçando isso para você. Tá? E aí entra um ponto muito importante que o livro comenta também, que é quando a gente estiver fazendo alguma coisa, seja um hábito, ou seja estudando, seja lendo, que a gente faça com total atenção naquilo. E que é outra coisa que a gente não faz, né? Porque as pessoas fazem, mas pega o celular, aí depois faz, mas vai ver outra coisa, enfim, né? Ou então tá numa reunião, mas pega no celular, tá conversando com alguém, algum familiar, seu parceiro, enfim, pega no celular, então isso prejudica a sua memória, porque o cérebro, ele vai te enganar, você vai achar que está prestando atenção, mas no outro dia, quando você precisar lembrar daquela informação, você vai falar, putz, não lembro. Eu lembro que a gente falou daquele assunto, mas o que que foi mesmo? E por que muitas vezes você não lembra? Porque a sua atenção não estava totalmente naquilo. Talvez se estivesse, você iria lembrar com mais facilidade. Entende? Então, esse é um ponto importante. E aí a gente segue e vai reforçando isso a cada dia. A gente vai fazendo aquilo com atenção e vai reforçando, vai compilando essas informações. Então, tecnicamente falando, agora, o que que o livro explica? A gente cria ali, nesses novos hábitos, nessas novas informações, o que a gente chama de dendritos. Então, esses dendritos, eles criam as sinapses, e as sinapses, por sua vez, cria a neuroplasticidade, que é o cérebro, então, se adaptando a esse novo hábito, ou se adaptando com essa informação que você está ali reforçando, lendo, estruturando, com atenção plena naquilo, né? Então, eu fiz algumas anotações aqui, por exemplo, do que eu li, e eu li em um dia só. Ó, tô na página 53 do livro, mas vamos dizer que tem aquelas páginas iniciais que a gente que não é necessariamente a leitura, né? O livro começa na página, a introdução na página 9. Tá, vamos dizer aqui que, tá bom, que seja 40 páginas. 40 páginas, eu estruturei essas informações, pensei que seria algo que iria agregar para vocês, e eu não li de novo. E eu consegui, só por algumas palavras-chave, trazer isso para você. Então, você percebe? Eu fiz aquilo com total atenção. Quando eu estava lendo, eu realmente estava lendo, sem fazer nada, sem pegar no celular. E as informações foram, na sua grande maioria, guardadas, e obviamente as palavras técnicas, como dendritos, a criação de sinapses eu já conhecia, e a neuroplasticidade também, mas os dendritos não. Então você vê que é algo novo, mas que eu consegui lembrar. É algo que a anotação me reforçou, mas que eu não tive dificuldade de vir aqui e apresentar para você. Percebe? Então, é isso que eu gostaria de comentar com você, para que você percebesse a importância de, primeiro, ter paciência na criação dos seus hábitos, né? Realmente não é de um dia para o outro, ou então aprender uma informação, principalmente se ela é muito complexa, ela tem palavras muito técnicas, palavras que não estão inseridas no seu vocabulário do dia a dia, você realmente não vai decorar isso de um dia para o outro. Mas é necessário criar o quê? Estudo, reforço, o hábito de você ir lá reforçar isso para o seu cérebro. E aí é onde entra toda a questão de vícios, de criação de novos hábitos que a gente já falou aqui em outros vídeos e por isso que eu sempre falo para vocês. Assistam os outros vídeos do canal porque uma informação vai se conectando com a outra. E aqui a gente fala de alta performance. Então, se você quer ser uma pessoa que tem alta performance em todas as áreas da sua vida, você precisa conectar esses vídeos. E mais do que isso, se você quer causar uma transformação direcionada e que seja plena para você, você precisa entrar aqui na Sociedade da Alta Performance, que é a minha plataforma. E na Sociedade da Alta Performance, qual que é a diferença daqui para o YouTube? Lá a gente tem a organização e tem um processo. Nesse processo, você começa vendo alguns vídeos, vai evoluindo para os outros, e à medida que você vai evoluindo nesse processo, você vai fazendo isso que eu comentei para você. Você vai reforçando, você vai executando, você vai aprendendo. No final das contas, o que você está fazendo? Você está se transformando. Você está sendo uma pessoa que está agora criando novos hábitos, retendo informações novas. E aí, por isso que, quando você vai fazer um curso, quando você vai fazer aula para aprender a dirigir, quando você vai fazer aula de inglês, etc.,
Nunca é uma aula só, nunca é uma vez só, entende? Por isso que existem também críticas com relação àqueles intensivões, né? Ah, vamos fazer aqui um intensivão de XPTO, de inglês, intensivão de cálculo, intensivão de qualquer coisa que seja. Cara, o intensivão vai fazer sentido se você já estiver treinado em reter muitas informações em pouco tempo. Isso que eu estou falando para você, de você trabalhar sua atenção plena, pensa, o seu cérebro ele tem a capacidade de estar com uma atenção plena em uma única coisa por 3, 4 horas e retendo essas informações? Se sim, então o intensivão faz sentido para você. E perceba, é possível fazer isso, só que o seu cérebro tem que estar adaptado. Não adianta querer chegar de um dia para o outro e achar que eu sou muito bom, meu cérebro é incrível e eu vou aprender a reter isso daqui. Não vai. Porque seu cérebro, muito provavelmente, como a grande maioria das pessoas, não consegue se concentrar em uma coisa só por muito tempo. Ele dispersa. Por isso que a gente fala muito da meditação, que é outra ferramenta que eu falo dentro da sociedade da alta performance. A meditação vai proporcionar essa concentração para você, de uma forma que você consiga estar ali, 100% focado, retendo as informações. Agora, se você não é essa pessoa, não queira fazer um intensivão de qualquer coisa que seja. Você não vai reter a informação. Você precisa praticar, você precisa treinar o seu cérebro. E mais do que isso, lembra que eu falei no começo, você precisa ter a base chat em dia, um sono de qualidade para que o cérebro organize as informações, então saiba o que ele vai descartar, saiba o que ele vai reter, uma alimentação saudável, enfim, né? Tudo que eu sempre falo aqui para vocês. Mas isso é super importante, porque isso te torna realmente uma pessoa fora da curva. Aí as pessoas vão começar a falar, nossa, você tem uma boa memória, nossa, você lembra dessa informação, nossa, você lembra de tal coisa, de, enfim, entende? Então é um pouco disso que eu queria trazer aqui para vocês, à medida que eu for avançando nas leituras. Eu vou trazer sempre um compilado que eu coloco dentro da Sociedade da Alta Performance, com os principais pontos. Alguns itens eu trago aqui para vocês no YouTube, mas é óbvio que o ouro, né? A informação rica mesmo está dentro da Sociedade da Alta Performance. E eu indico você a clicar no link aqui que está na descrição para a gente entrar o quanto antes nesse caminho e de se transformar para uma pessoa de resultados de excelência em todas as áreas da vida. E se você não me conhece, muito prazer, eu sou o Hélio, fica à vontade para ver outros vídeos meus e a gente se vê por aí. Um abraço.